Bem-vindo ao vídeo. Ative o sino para receber vídeos semanais sobre figuras históricas e histórias. Se você gosta do conteúdo, não deixe de se inscrever. A história do último Berserker se passa bem no final da Era Viking. Muitas lendas sobre os Berserkers vikings sobreviveram ao longo dos séculos, mas o Homem do Machado Solitário de Stamford Bridge foi o último. Antes de mergulharmos nessa história, precisamos primeiro entender os eventos que levaram à última resistência. O ano é 1066 e a morte do rei Eduardo, o Confessor, desencadeou uma luta pela sucessão, na qual vários pretendentes ao trono da Inglaterra se apresentaram. Esses pretendentes incluíam Haroldo Godwinson, que se tornou um poderoso conde após a morte de seu pai, Godwin de Wessex, já que o rei Eduardo, o Confessor, morreu sem deixar um herdeiro. Coube ao item escolher um rei, e eles escolheram Haroldo Godwinson. Haroldo tinha um irmão chamado Tostig Godwinson, que era o conde da Nortúmbria, mas Tostig teria algumas dificuldades para governar a região. Ele nunca foi popular entre a elite da Nortúmbria. Ele chegou até a assassinar vários membros das famílias dominantes da Nortúmbria. E ele era do sul da Inglaterra, que tinha uma cultura claramente diferente da do norte. Eventualmente, os Thanes de York se rebelaram contra o governo de Tostig e mataram todos os seus oficiais e apoiadores. O irmão de Tostig, Haroldo, concordou com as exigências dos rebeldes e Tostig se recusaria a aceitar o comando de Haroldo. Isso levou a um confronto fatídico entre os dois irmãos Godwinson, no qual Tostig acusou Haroldo de iniciar a rebelião. Haroldo precisava manter seu trono, já que Guilherme da Normandia havia declarado abertamente sua intenção de tomar o trono inglês. Então ele exilou seu irmão Tostig, pois precisava garantir que os condes do norte permanecessem leais a ele. Tostig, no entanto, tramou vingança contra seu irmão Haroldo. Tostig entrou em contato com o rei Haroldo Hardrada da Noruega e foi até sua corte. Ele ficou profundamente impressionado com a lenda viva endurecida pela batalha que era o rei da Noruega. Ele convenceu um Hardrada pouco entusiasmado, recém-saído de uma longa guerra com a Dinamarca, a preparar seu exército para conquistar a Inglaterra. Em setembro de 1066, Hardrada partiu para a Inglaterra com cerca de 300 navios longos. Ele foi reforçado por Tostig, que trouxe soldados e navios, e juntos navegaram pelo rio Ouse em direção à cidade de York. Eles logo chegariam à foz do rio Humber. O exército de Haroldo avançou rapidamente em direção a York, onde foi confrontado pelos condes do rei da Inglaterra, Edwin e Morcar. Isso culminaria na Batalha de Fulford. Os ingleses atacariam primeiro, avançando sobre o exército norueguês antes que ele pudesse se posicionar completamente. As tropas de Morcar empurraram Haroldo de volta para o pântano, mas Haroldo trouxe mais soldados de seu flanco direito para atacar o centro. Mesmo estando em menor número, os invasores vikings forçaram os anglo-saxões a recuar. Enquanto isso, outras forças vikings ainda estavam chegando ao campo de batalha, onde encontraram uma maneira de contornar o grosso da luta, e abriram uma terceira frente contra os anglo-saxões, que agora estavam em menor número e foram superados em manobra. O exército inglês foi derrotado e sofreu pesadas baixas, enquanto as forças vikings perderam menos de 1000 homens. York se rendeu a Haroldo Hardrada e seu exército se retiraria para Stamford Bridge, a 7 milhas a leste de York, para esperar a chegada dos reféns. Haroldo Godwinson logo saberia da invasão viking e seguiria para o norte em grande velocidade, com tantos condes, senhores e guerreiros quanto pudesse reunir. Viajando dia e noite, ele foi de Londres a Yorkshire, cerca de 320 quilômetros em apenas 4 dias. Isso deu a Haroldo Godwinson o elemento surpresa. Como Hardrada e seu exército viking não faziam ideia de que o rei da Inglaterra estava tão perto. Até que o exército viking viu fisicamente os guerreiros anglo-saxões, eles estavam completamente alheios à presença deles. O exército de Haroldo Hardrada não sabia o que os atingira. Pegos completamente de surpresa na manhã do dia 25 de setembro,
o exército inglês correu morro abaixo diretamente contra as forças vikings inimigas. Muitos deles estavam totalmente desprevenidos e nem sequer haviam colocado suas armaduras. Esse ataque surpresa culminaria na Batalha de Stamford Bridge. Os vikings parecem ter rapidamente formado uma posição defensiva na linha de frente, enquanto a maior parte do exército recuou atravessando a ponte para a margem leste do rio Derwent. Os nórdicos que ficaram para ganhar tempo foram abatidos rapidamente, mas um homem se destacou entre eles e ficou de guarda na ponte, aguardando a ferocidade das forças inimigas inglesas. Segundo a lenda, um único guerreiro com machado segurou a ponte contra todo o exército inglês para permitir que seus companheiros vikings se reorganizassem e formassem uma parede de escudos. Disse que ele era um berserker viking, tendo passado pelo processo em que abandonou sua humanidade ao se conectar com o mundo selvagem. Esse guerreiro não seria mais um homem comum, mas sim um xamã guerreiro que poderia se conectar com o espírito do urso. Dessa forma, o espírito lhe concedia sua força e ferocidade, permitindo ao berserker ir além dos limites da humanidade e lutar com uma fúria quase em transe. E foi exatamente isso que ele fez. Como a ponte era estreita, não muitos soldados conseguiam passar por ela, então o berserker podia lutar ao máximo. Abraçando sua fúria, habilidade e força e resistência sobrenaturais, os ingleses avançavam contra o berserker viking apenas para serem recebidos por uma morte rápida. O nórdico brandia seu grande machado de 2 mãos e o balançava ferozmente, matando todos os homens em seu caminho. Mas, à medida que um inglês morria, outro corria sobre seu cadáver e lutava contra o berserker. No final, 40 guerreiros anglo-saxões foram mortos na ponte. Nenhum deles sequer chegou perto de ser páreo para o berserker solitário. Eventualmente, um corajoso soldado inglês flutuou logo abaixo do guerreiro viking em meio barril e apunhalou o berserker na virilha, fazendo-o cair de joelhos, permitindo que os ingleses matassem o lendário guerreiro. Mas como esse guerreiro sem nome teve força, resistência e vigor para matar 40 guerreiros que vinham contra ele? Uma explicação é que ele estava no estado de berserker, incorporando o espírito de um urso, assumindo sua força e ferocidade. O berserker morreria porque o corpo humano seria levado além dos seus limites físicos em termos de perda de sangue e fadiga. Isso é transmitido em muitas sagas, que mostram que os berserkers herdaram uma imunidade física durante a batalha. Muitos contos dizem que nenhuma arma os feria e que eles não eram prejudicados nem pelo fogo nem pelo ferro. Isso explica o conceito de imunidade, pois enquanto está no estado berserker, o guerreiro xamã pode receber ferimentos. Mas devido à natureza selvagem do espírito que incorporavam, eles não percebiam os ferimentos até saírem do estado berserker. De acordo com a crônica anglo-saxônica, foi isso que aconteceu durante a batalha. Os nórdicos escaparam dos ingleses. Havia um norueguês lá, que resistiu ao povo inglês para que eles não pudessem atravessar a ponte nem obter a vitória. Então um inglês mirou nele com uma lança, mas não conseguiu nada, e depois veio outro por baixo da ponte e o perfurou terrivelmente por dentro, por baixo da cota de malha. Então veio Haroldo, rei dos ingleses, atravessou a ponte e avançou com seus homens, e ali fez uma grande matança dos noruegueses. Este trecho de texto é importante, como afirma. O inglês mirou nele com um dardo, mas não conseguiu nada. Isso pode indicar que o berserker viking foi mesmo atingido por um dardo, mas devido ao seu frenesi, isso não teve efeito, e ele simplesmente continuou lutando como se nada tivesse acontecido. No entanto, o guerreiro sem nome caiu e suas forças se prepararam para um ataque. Haroldo Hardrada, tendo mais experiência em guerra do que qualquer outro homem no campo de batalha, se lançou no meio da luta. O veterano de 50 anos segurou sua espada com as 2 mãos e, sem armadura, correu em direção ao exército inglês. A morte não passava pela sua cabeça, pois ele já a havia enfrentado muitas vezes antes,
e lutava sem medo. O destino age de forma misteriosa. Haroldo Hardrada, o guerreiro mais experiente presente, foi atingido na garganta por uma flecha e ali, em Stamford Bridge, sangrou até morrer. O irmão de Haroldo Godwinson Tostig também foi morto na batalha. E assim a era viking chegou ao fim. A Inglaterra não estava mais em perigo de invasões vikings devido à morte do último grande rei viking, Haroldo Hardrada, em solo inglês. A última resistência do berserker solitário entrou para a lenda, deixando uma impressão duradoura nos ingleses, que alguns dos guerreiros vikings podiam entrar em fúria berserker e ganhar habilidades sobrenaturais durante a batalha. Infelizmente, o nome do berserker viking se perdeu com o tempo, mas ainda lembramos de seu feito heróico. Se você quiser saber mais sobre os berserkers e os guerreiros Ulfhednar em detalhes, confira meus outros vídeos sobre eles. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos em mais um Perfis da História.